Vamos continuar falando sobre o Jorge Sampaoli, a contratação do Flamengo. Eu diria que foi uma ótima opção. Eu gosto muito dos trabalhos do Sampaoli. Eu sei que as informações dos bastidores, né, dos clubes pelos quais ele passou, diz que é um convívio difícil, né, principalmente para os dirigentes, que ele cobra e cobra demais dos dirigentes, cobra reforços e quer mais jogadores e mais jogadores. Mas o trabalho de campo dele, para mim, é muito bom. E acho que tem muito a ver com esse time do Flamengo. Ele gosta de um time de intensidade, time de velocidade. A única dúvida que eu tenho é que o Jorge Sampaoli ele gosta de um jogo mais posicional, que não é o preferido desses jogadores na teoria, pelo menos não de 2019 para cá. E uma coisa, o torcedor do Flamengo pode esperar. Não vai ter esse marasmo em campo que a gente está vendo. O time dele é intensidade lá em cima, né, Grafa? Ele é um cara que cobra bastante no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos principalmente, né? Ele se exalta muito, né, à beira do campo, toma muitos cartões amarelos, é expulso. Mas é uma característica que o Flamengo necessita nesse momento, né? Uma injeção de ânimo, né? O fator novo, eu acho que ele chega respaldado pelos trabalhos que fez no Santos, no Atlético Mineiro também. Eu acho que o grupo tem qualidade, é um elenco de qualidade. Vamos ver como é que os jogadores se adaptam a esse novo estilo de trabalho aí para o Flamengo voltar a jogar bem. Você falou do Sevilha no Campeonato Espanhol, realmente não está nos seus melhores momentos, mas segue vivo na Liga Europa, né? Foi hoje ou ontem? Empatou com o United. Manchester United, né? Ele perdendo 2x0 e empatou 2x2. Na rodada passada, na Liga, né? tá ruim o Sevilha, mas nas Copas tá vivo. Mas na rodada passada da Liga Europa, ainda com o Sampaoli eliminou o Fenerbahçe do Jorge Jesus. Então, não é um trabalho também de todo ruim que ele fez no Sevilha. Obviamente, tudo leva-se a crer que essas questões de relacionamento possam ter tido interferência para uma demissão, né? Porque se você analisar num todo, o Sevilha vai mal aqui, mas tem duas frentes ainda. E no Olympique de Marseille também. Ele classificou o Olympique para a Liga dos Campeões, coisa que não acontecia já há um tempo. E ele fez um bom trabalho e aí também se definiu pela não continuidade do trabalho dele na França. E aí a gente também não tem grandes informações se realmente foi a questão do temperamento dele ou se ele pediu. Porque o que me falam muito é que ele toda hora fica no ouvido dos dirigentes. Mas eu quero um reforço, quero mais isso. Diz que ele enche o saco. E obviamente, isso também tem uma interferência direta no vestiário, né, Grafa? E principalmente quando o time está bem. Quando o time está conseguindo alcançar os resultados. No Santos e no Atlético, ele estava indo bem e toda hora tinha informação que ele ia no ouvido dos caras, mas eu quero mais isso, quero mais aquilo, quero mais isso, quero mais aquilo. Aí tu tá jogando bem no vestiário, imagina, né? E fala, o treinador foi lá para pedir um cara para minha posição, para outra. Ele pede jogador para brigar lá em cima, né? No Marseille ele queria brigar com o Paris Saint-Germain, não conseguiu. No Atlético ele queria brigar com o Flamengo, no próprio Santos também. Foi vice-campeão brasileiro pro Santos, né? Não, e atingindo uma ótima 2019. Pontuação. É que aquele Flamengo foi muito fora de série, porque em quase 70% ou 80% dos campeonatos brasileiros, a pontuação que o Santos fez em 2019 com o Sampaoli seria suficiente para título brasileiro. E nem compara o elenco, né? Não tem como comparar. Aquele time do Santos, né? Era o elenco em relação ao Flamengo. E chutinho que tu tirava um ou outro que estava no auge. Soteldo e Marinho voando. Aí tem os números, Roger. E outro número interessante dele, eu acho que são 5 confrontos com o Flamengo, ele ganhou 4. Pois é, inclusive teve um 4x0 na Vila, na última rodada do Brasileirão de 2019. Olha os números do Sampaoli aqui no Brasil, tá? No Santos ele fez um ano em cada lugar aí. Exatamente. No Santos ele fez uma temporada, né? São 64 jogos, 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, 62% de aproveitamento, não conseguiu conquistar nenhum título no Santos, mas foi vice-campeão brasileiro. No Atlético, também foram 12 meses, 45 jogos, 26 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 64% de aproveitamento. Ganhou um título que foi o Campeonato Mineiro daquela temporada que foi 2020. Então aí, são 2 bons trabalhos na minha opinião. O trabalho ruim dele, que eu
puxo, assim, é o trabalho na seleção argentina. Aquele foi ruim. Sem dúvida nenhuma. Ele vai para a Copa e está todo perdido, né? Tanto que tem algumas imagens do Mascherano tentando, de alguma forma, deixar algumas coisas mais claras, né? Interferindo em escalação. Aquele grupo argentino não era fácil também, né? Pesado também o ambiente, era pesado, né? Não era um ambiente normal. No ciclo da Copa do Mundo, acho que foram... Eu estou puxando de cabeça, tá? Não me cobrem sobre isso, mas acho que passou o Bausa nesse ciclo, o Paton Bausa que teve no São Paulo. Eduardo Bausa, que é Paton também, era Paton. Aí no final caiu no colo dele a Copa do Mundo e foi realmente horrível o trabalho dele durante a Copa na Argentina. Mas no Chile, no Chile foi histórico, né? Tanto no Católica quanto na seleção. Na Católica ele é campeão da Copa Sul-Americana fazendo 4-0 no Flamengo no Maracanã, não foi isso? Na Universidade do Chile, acho que teve uma vitória de 4-0. O pessoal vai corrigir aqui. Minha cabeça não está enganada. Eu lembro que foi até gol do Montijo, mas não foi isso, 4-0. No Maracanã? 4-0 no Maracanã. Eu lembro de uma Libertadores que o Montijo fez gol de cobertura contra o Flamengo, mas nem sei se... foi no Engenhão o jogo, não no Maracanã, no Engenhão. Depois ele vai para o Chile, é campeão da Copa América. Primeiro título da seleção chilena, Copa América em 2015. Depois o Chile volta a ganhar, era com o Pizzi no comando. Mas é a base dele, né? Um trabalho... O mesmo time. Mesmo time. Mesmo time. Exatamente. Então ali começou a chamar a atenção do mundo, primeiro na Universidade do Chile. E outra coisa, no Santos ele foi muito feliz porque ele ia pra praia toda hora, jogava... Andava de bicicleta, jogava futebol, então é um estilo de vida também que ele vai gostar. Ele tem casa aqui em Búzios, é um cara que frequenta muito o Rio de Janeiro. Isso, ele era amigo dos meninos da Árvore, né? Que subiam no muro do CT pra ver o treino. No outro dia... Ele é uma baita figura, né? Ele é um personagem. Eu moro aqui no início da Praia da Barra, ele tava lá num quiosque. Tomando um negocinho dele, bem acompanhado, discreto, não sei o quê. Então, a vida, ele vai se adaptar muito rápido, porque é um cara dessa vida de Rio de Janeiro. E outra coisa que pesa a favor dele é o beirada de campo. O torcedor vai gostar de como ele se comporta ali, daquela energia dele, né? De sangue quente o tempo todo. E tem uma coisa que eu fico pensando... se tem jogador do Flamengo, claro que esse grupo é um grupo histórico, né? É um grupo que conquistou tudo que podia pelo Flamengo, está no coração do torcedor e tudo mais. Não estou dizendo que há, mas se houvesse ou se há alguém que esteja um pouco mais acomodado, que não estava rendendo tudo aquilo que pode, ele não vai ter dedos para tirar, né? Ele vai botar a mão na ferida e vai fazer o que precisa para esse time voltar a andar. Isso eu não tenho dúvida. Se tiver que colocar medalhão no banco, ele é um cara que faz, ele é um cara que não mede esforços para levar o objetivo que é a vitória, né, Grafa? Ele não deixa água parada, não, ele mexe, né? E precisa, né, uma injeção de ânimo nesse grupo, né, que tem qualidade, já mostrou isso outros anos. Tem que reativar a fome de título dos caras, os caras voltar a brigar, ser competitivo. Eu acho que é um bom nome, acho que a torcida vai gostar também, como o Roger trouxe, né, a postura dele na beira do campo, enérgico, cobrando. E, assim, a gente vê que é isso que está faltando, né, porque elenco tem, qualidade tem, só basta jogar futebol. Ô Roger, eu não sei se você concorda. Se a gente fizesse hoje, né, uma avaliação dos clubes aí para o Campeonato Brasileiro, eu não colocaria, antes da contratação do Sampaoli, eu não colocaria o Flamengo como candidato ao título. Eu colocaria. Eu colocaria o Flamengo ali na briga por um G4, coisa do tipo. Mas olha, a partir da contratação... Se tem, só para deixar bem claro aqui, se tem um time que reage... é o Flamengo. Não, mas deixa eu terminar. Porque o Flamengo tem 3, 4 anos que começa nessa coisa, patina, o treinador não serve, não sei o quê, manda embora mas e se ficasse nesse marasmo e demorasse para contratar, viesse um Jorge Jesus, eram 8 rodadas do campeonato. O que eu tô dizendo... Quantas rodadas o Paulo Souza teve ano passado no Campeonato Brasileiro? De cabeça eu não sei, mas foram algumas. Foram boas. O Flamengo reagiu e ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Mas não foi o suficiente para ganhar o campeonato. Perdão. Não, tá tranquilo. Não foi suficiente para ganhar o Brasileiro, mas ganhou 2 títulos importantes. Agora, o que eu ia dizer é que com a contratação do Sampaoli, eu volto a colocar o Flamengo como um postulante ao título, porque se tem um cara que tem capacidade para fazer esse time reagir e tornar esse Flamengo competitivo novamente, eu já colocaria antes do Sampaoli. É ele. Eu acho que eu já colocaria o Flamengo postulante ao título antes do São Paulo, porque esse grupo reage, cara.
Esse grupo não é um grupo que passa muito tempo assim em situações desconfortáveis. Porque tem técnica, tem uma qualidade técnica absurda e tem jogadores campeões. Eles gostam de ganhar, eles sabem que a cobrança no Flamengo é grande. Então é um time que você não descarta, cara. A qualquer momento tem um estalo ali, eles voltam a se conectar, malandro. Acho que Flamengo e Palmeiras não tem como não colocar eles como postulante, mesmo vivendo um momento ruim. Pela qualidade do elenco, pela maneira que joga, que vem jogando. O Atlético esse ano eu acho que briga também em cima, mas o ano passado mostrou que quando teve uma dificuldade, conseguiu se recuperar um pouco na reta final, mas não brigou pelo título. Mas Flamengo e Palmeiras não tem como. Mesmo na fase que está vivendo, mesmo se o Sampaoli não tivesse chegado num acordo, o Flamengo era postulante a título, sim. Vamos em Sampaoli, é? Eu sou em São Paulo. Ia chegar alguém, mas ia chegar alguém. Ou ia chegar o Jesus, ou ia aparecer um Tite. 2 meses? O ano passado, muita gente falou que o Flamengo terminou o ano sem estar jogando bem com o Dorival e ganhou 2 títulos, a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas com o Dorival ele jogou bem durante um bom tempo. O final realmente caiu de produção. E ainda te falo mais. Quantas rodadas, Eugênio? 10 rodadas com Paulo Souza. Ele deixou o time em 13º lugar. Caiu 14º lugar. Ele caiu depois de uma derrota para o Fortaleza. E o Dorival encostou lá no pelotão da frente. Tanto que vai com pouquíssima diferença pro jogo do Palmeiras e ele poupou todo mundo. E todo mundo criticou. Tá abrindo mão do campeonato estadual, do campeonato brasileiro. De novo, né? Então, deu tempo do Flamengo chegar. É porque o Flamengo colocou na frente outras prioridades. Sim. Ele colocou, tanto que ganhou. E aí saiu super satisfeito com os 2 títulos. Mas não tem essa, ficou tarde com 10 rodadas. Com 10 rodadas para trás, o Flamengo em 13º conseguiu chegar. 19 foi assim. 19 o Flamengo arranca na metade do campeonato. Um pouquinho antes da metade do campeonato. Para ser campeão? Antes, porque na metade do campeonato o Flamengo já estava bem na frente. Não, porque o Flamengo, quando Jesus chega, o Flamengo... Se eu não me engano, era 3-0. Se eu não me engano... Só a rodada do Bahia, Flamengo e Bahia. Não, mas o último jogo do Abel foi uma vitória em cima do Atlético Paranaense jogando mal no Maracanã. Se eu não me engano, foi um gol no finalzinho, o Flamengo ganhou e o Flamengo demitiu o Abel. O jogo contra o Bahia Braga. foi 4 de agosto. Mas já com Jesus. Com Jesus. Esse foi o primeiro jogo dele, né? Não foi no Campeonato Brasileiro? No Brasileiro sim, mas ele estreia em Curitiba contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E aí depois aí joga um brasileiro e vai Salvador. Não, o Equador, jogar contra o Emelec. Perde 2-0 também. Quase por pouco não é eliminado lá. Enfim, eu tô dando uma olhada aqui na nossa hashtag troca de passes para ver a opinião dos torcedores. Aparentemente aqui os torcedores gostaram, né? Tô vendo aqui, Marcos Lins Diniz, lembrando que o Sampaoli não perdeu para o JJ aqui no Brasil. Sampaoli é um bom treinador, diz o Diego Alonso. Se eu não me engano, os zagueiros do Flamengo são lentos. Será que vão aguentar a correria? Tem essa, ele joga com a defesa bem adiantada, né? Mas ele, assim como o Jesus, ele gosta muito de pressionar, né? Jogou com 3 zagueiros, né? No Santos ele jogou com 3 zagueiros. O Jorge jogava bem adiantado, né? Mais por dentro. Lembra? No Atlético ele alterou mais, né? No Atlético mudou mais. Ele jogou muito tempo com aquele menino que veio do Botafogo, que depois voltou pro... Igor Rabelo. Não. Guilherme. No Atlético? Ele era do Atlético, veio pro Botafogo, depois voltou pro Atlético. Zagueiro. Natan? Não. Depois alguém me manda uma mensagem aqui. Mas olha só, falando em mensagem, amigos meus, obviamente, morei muito tempo em Belo Horizonte, a galera cobriu muito ele lá. E aí falando muito naquilo que a gente estava comentando aqui, cara. Falando, olha, o Sampaoli vai ter que ter muito jogo de cintura no CT. Dizem que ele é muito bom treinador, mas com um gênio dificílimo, né? Muito difícil. E que lembrando que lembra que ele proibiu o Éder Aleixo, que era auxiliar técnico do Atlético Mineiro e um dos grandes ídolos, se não o maior ídolo do Atlético Mineiro, proibiu até de ver treino. E aí, então, criou-se situações muito desconfortáveis nesse dia a dia dele. Mas o resultado de campo costuma ser bom, né? Para fechar aqui